Mas vamos lá. Vou abrir aqui a tela, eu vou compartilhar com vocês, tá? O início da apresentação, para a gente poder conversar. Espera aí. Eu vou pôr até ali a janela, é isso? Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Estão, né? Vou colocar no modo apresentação. Vamos lá. Pronto, agora foi. Aqui. É o seguinte, pessoal, aqui, o que eu coloquei aqui nesse primeiro slide para vocês, tá? A prospecção, ela quando você faz em um maior volume, ela vira uma máquina de vendas, né? E quando você está visitando lá seu cliente, você pode colocar uma ferramenta de automação para fazer uma conexão no LinkedIn, tá? Para fazer para mandar uma mensagem de WhatsApp. Então, aqui é uma máquina realmente de vendas. Como que funciona, né? Você prospecta, aqui você inicia na prospecção, você faz uma automação, você cria um engajamento e o final dessa máquina é a conversão na venda, né? É como se fosse uma fábrica, né? Se vocês forem pensar nas indústrias, é uma indústria, né? É uma indústria de vendas, na verdade, né? E as fases dela são exatamente essas. Prospecção, você automatiza. Por que automatizar, pessoal? Porque você ganha braço, sem ter que contratar uma pessoa que custa caro, né? Às vezes a pessoa tem que treinar, demora, né? Às vezes você não tem budget para isso, às vezes muitos representantes eu sei que não tem orçamento para isso, né? Então tem um orçamento mais apertado, as ferramentas têm um custo menor, tá? Então é para isso que serve a automação, para você ganhar braço, trabalhar menos, tá? Mas com maior intensidade. E a máquina de vendas é exatamente isso. Você prospecta, você automatiza, engaja, né, os seus leads e converte, tá? Essa é uma explicação perfeita, tá? Aqui dentro de uma máquina de vendas, o que é o principal, né? O que a gente precisa ter... Deixa eu computar aqui. O que a gente precisa, né? Que a gente entra num paradoxo que eu falei para vocês. O que a gente precisa ter, tá? O esforço numa medida que não ultrapasse, né? Que a gente passe lá das 8 horas da noite, 10 horas da noite trabalhando. Então, como que a gente faz, tá? Aqui, a gente tem como fazer uma pesquisa dos leads. Aqui, a gente tem como encontrar os telefones, a gente tem como encontrar e-mail, a gente tem como automatizar o WhatsApp, a gente tem como automatizar o LinkedIn, tá? Então, como que funciona? E enquanto você coloca para girar essa máquina, você está fazendo uma visita, você está fazendo, né, indo, sei lá, na escola do seu filho, numa reunião da escola. Então, você poupa seu tempo, tá? E quando você não tem essa qualidade de prospecção, que você faz manual, quantas prospecções você vai conseguir fazer? Eu conheço representante que não consegue fazer uma por semana, tá, gente? Um novo lead por semana. Assim, a maioria. Não é porque o cara não quer, não é porque o cara tem preguiça, é porque assim, tem que ter uma disciplina muito grande, gente, tem que ter uma noção de processo muito grande, que é muito difícil, né? Então, você fazer isso manual, você precisa ser muito disciplinado, e a maioria dos representantes que eu converso acaba pagando muito incêndio e não consegue criar uma rotina no dia a dia para a prospecção manual, tá? São poucos os que eu conheço que consegue. Aqui está falando no nosso slide até 10 a 15 contatos por semana, mas não faz, tá? Não chega a fazer isso, tá? Não consegue. Você faz isso automatizado. Se você prospectar 15 novos contatos por semana, vou pôr 20 para arredondar, num mês são quantos? 80 novos contatos. Olha só o volume, né? Em quanto tempo que você faz isso? De você? É o tempo de você configurar as ferramentas e pôr para rodar. É isso, tá? Ela faz para você. Aí, como funciona? Na hora que o lead tiver interesse, você vai entrar em contato, né? Não tem aquela de ficar ligando, tentando falar toda hora, né? Isso é uma automação sem ligação, tá, pessoal? Quem quer incluir ligação, pode reservar um tempo para intercalar as ligações nesse intervalo das ferramentas. Também é possível, tá? Vamos lá.
Aqui eu fiz o gráfico, gente, da automação inteligente versus a tradicional, tá? Lembrando que a automação ela é para quantidades maiores, tá? Não é para prospectar 10 leads por mês, porque não vale a pena você pagar as ferramentas. Então, é acima ali de 30, 40, 50 leads por mês, tá, pessoal? Então, aqui, a automação inteligente, como que ela funciona, tá? Você consegue fazer essa automação dentro dos limites da plataforma. Por exemplo, no LinkedIn, você consegue fazer dentro do limite dele, que é de 20 a 30 envios de mensagens. No OLX, que a gente vai ver aqui, no Como, que a gente vai ver aqui, que é pelo WhatsApp, você consegue, se você não... Tem duas opções, você pode fazer verificado, você pode ter a aprovação da meta, ou você pode fazer por você mesmo, sem a aprovação da meta. Aí você tem que maneirar na quantidade de ligações, de mensagens por dia, em torno de 10, mais ou menos, por dia, não vai ter um problema, 15, não vai ter problema. Mas me fala quando vocês mandam manual de prospecção 15 mensagens por dia. Se alguém fizer isso, eu vou dar um prêmio, hein, gente? Porque eu acho é muito difícil encontrar representante que faça, tá? Aqui, a diferença crucial que eu pus escrito aqui, gente, não é a ferramenta, mas a estrutura da prospecção, tá? A plataforma, ela distribui inteligentemente os leads nossos, e aí a gente coloca como, eu vou mostrar aqui mais para frente, a gente pode prospectar no LinkedIn esses leads e, ao mesmo tempo, no WhatsApp, para esses mesmos leads, né? Então, você dá uma cercada nele. Se você quiser fechar com uma chave de ouro, você faz a ligação para esses mesmos leads que você está mandando o WhatsApp e o LinkedIn, tá? Vamos lá. Aqui, pessoal, é uma arquitetura que a gente desenhou, tá? Eu e a Nanda. Como que a gente faz isso? Tem o Lucha e o Signal Hire, tá? Quem são eles? Né? São ferramentas que eles buscam contatos válidos dentro do LinkedIn. É público. Se você for ver, quando você preenche o LinkedIn, você acaba deixando telefone, e-mail, e é lá que ele busca, tá? Então, se a pessoa fala, como você conseguiu meu telefone? Já aconteceu comigo, quando eu treino vendedores de indústrias, eles ficam nervosos, porque, poxa, como é que eu vou falar onde eu encontrei? Eu encontrei no LinkedIn, você deixou os dados públicos. E deixou mesmo, que senão as ferramentas não teriam conseguido pegar, tá? Então, aqui tem o Luxo Signal Hire, que é para buscar contatos de decisores com dados validados. O Olax, que é uma automação de sequência no LinkedIn, que você poupa mais de 10 horas por semana, que ele vai, é um robozinho que vai jogando lá, né? O pedido de conexão e tal. O Como, que é uma automação do WhatsApp. E o RD Station, que a gente fecha com chave de ouro, que é o nosso CRM, né, pessoal? Ele pode ser gratuito ou pago. Eu sempre sugiro o RD Station nos meus webinars, para os meus clientes, que eu acho ele fácil de fazer. Ele tem uma parte grátis e tem também a parte paga. Né? A parte paga você consegue desenhar o funil e custa R$100 por mês, tá? Então, essa é a arquitetura nossa de automação, pessoal. No final, eu vou abrir, anotem aí as dúvidas para a gente abrir no final as dúvidas, tá bom? Certo? Aqui, como que a gente consegue os decisores validados, tá? Eu vou mostrar aqui agora, deixa eu só ver aqui, como eu vou fazer isso aqui. Eu vou entrar aqui já e vou abrir. Espera aí que eu vou abrir aqui. Vamos lá. Eu vou entrar no meu LinkedIn para mostrar para vocês como que a gente pega. Paula, você está compartilhando o LinkedIn? Eu estou compartilhando a tela, vocês não estão vendo? Não, só tá a tela de fundo, só. Ah, boa, porque eu fiz a tela inteira. Deixa eu ver aqui. Apresentar outra coisa. Ah, ele mudou aqui. É isso, ainda bem que você me avisou, Ana. Deixa eu ver aqui, tela inteira. Espera aí, eu quero a tela inteira. Ah, tá. Agora vocês estão vendo, tá vendo, gente? Foi? Foi. Estão vendo aí o LinkedIn? Porque eu não enxergo. Ah, foi.
Tá aqui. Então, vamos lá, pessoal. Eu já falei em outro webinar isso, mas eu vou repetir, porque senão a gente não consegue, porque muita gente não assistiu, e porque senão vocês não conseguem pegar desde o início, o que importa, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, vocês estão buscando um decisor numa empresa específica de vocês, tá? Eu vou colocar o mais fácil para vocês poderem entender. Então, nós estamos aqui no LinkedIn, tá? Eu vou pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui o Vinícius. Deixa eu ver se ainda está ele aqui, que é um que eu sei que ele tem os dados. Jacomassi, está aqui, ó. O Vinícius, ele é um comprador, tá? Da 3M. Deixa eu ver se ele mudou aqui. Vamos ver. Da 3M, isso. Vamos lá. Vamos supor, então, que vocês querem, ó, um contato de algum decisor, vocês encontraram o decisor, tá? Eu vou encurtar aqui a história. Vocês encontraram um comprador da 3M. É o Vinícius. Estava procurando lá, encontrei o comprador da 3M. Certo, pessoal? Só que como que você sabe o telefone dessa pessoa? Como que você descobre o e-mail dessa pessoa? O Lusha e o Signal Hire, ó. São duas ferramentas que eles trazem esses dados para a gente. Você precisa fazer o quê? Colocar a extensão deles, você instala a extensão e ele fica aqui no cantinho da tela. Toda vez que você usar o LinkedIn e abrir o perfil de alguém, ele vai se movimentar. Ó, vou clicar aqui. Tá vendo que ele mostra o telefone do Vinícius? Ele dá duas opções, tá vendo? Ó, e ainda o e-mail dele. Você vê que o e-mail do Vinícius está antigo, que era da Perfect Embalagens, ele não atualizou, tá? Então, às vezes a ferramenta tem uma falha, mas a maioria das vezes ela traz os dados atualizados. E o telefone dele é esse, tá? Então, é dessa forma que você consegue o e-mail e o telefone da pessoa, do decisor que você precisa, né? O Signal Hire é a mesma coisa. Eu gosto do Signal Hire, ele é mais assertivo. Você pega aqui, copia o link do decisor que você descobriu no LinkedIn. Agora tem uma coisa importante, né, gente? Quem não prospecta no LinkedIn, tá frito, né? O LinkedIn tem tudo lá dentro, né? Você consegue buscar decisor, você consegue buscar empresas. Eu vou dar um exemplo aqui de como vocês prospectam, tá? No LinkedIn. Espera aí, só para vocês também saberem rápido. Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar assinar o Signal Hire. Está assinado, mas eu vou ter que entrar aqui, que toda hora ele sai o meu. Ó, entrou, tá vendo? Essa é a cara do Signal Hire. Vou mostrar essa parte do Signal Hire. Ó, eu quero, copiei lá o endereço dele no LinkedIn e pus aqui para pesquisar. Ó, apareceu aqui o Vinícius. Aí eu vou aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó, rever contatos. Ó, ele abriu aqui, tá vendo? E o Signal Hire deu o Gmail dele, em vez de dar o da Perfecta, que era antigo, né? Ó, tá aqui. É bacana isso. Não, gente, o representante que não usa essas ferramentas tá perdendo tempo, tá deixando o dinheiro na mesa, demorando para contactar com o lead que precisa, né? Porque a chance de você não ser barrada é muito maior do que as telefonistas que barram todo mundo, e agora o pessoal em home office, a gente não acha quase ninguém, tem que ligar no celular. Liga, não atendeu, manda uma mensagem de WhatsApp, porque muitas vezes eles respondem a mensagem de WhatsApp. Certo, pessoal? E aqui, vamos voltar aqui, só para a gente fazer Tem alguém aqui que não sabe pesquisar no LinkedIn? Se tiver, fale agora ou cale-se para sempre. Todo mundo pesquisa pelo LinkedIn? Então tá bom, eu vou partir do princípio, hein, gente? Tá? Então, pessoal, aqui eu mostrei para vocês o Signal Hire e o LinkedIn e o Lusha, tá? Para buscar telefone e e-mail. Para quê? A gente poder fazer automação no celular, tá? Vamos lá. Aqui, vamos voltar na nossa apresentação. Deixa eu pegar aqui, deixa eu mudar vocês de lugar. Eu vou fechar vocês aqui,
Se eu sair da tela, eu voltei para a tela, toda a tela, né? Tá aqui. Então, aqui a gente descobre, pessoal, os decisores validados, tá? Então, facilita a vida, ganha tempo. O que você demoraria para buscar no Google, o PABX, liga lá, a telefonista te barra, né? Vira aquele caos, você tem que ficar tentando em horários diferentes. Com isso daqui, facilita muito a nossa vida, tá? Vamos lá, o próximo passo. Aqui, pessoal, o Lusha e o Signal Higher, ele tem a maior vantagem dele. Quanto custa, Paula? Se eu não me engano, assim, no início, pessoal, eu não assinava, tá? Hoje eu assino. No início, você pode fazer e-mails, tá? Eu não lembro, Ananda, qual que aceita e-mail sem ser de empresa? Para fazer campanha, você fala? O Luxo Signal Higher, que a gente pode cadastrar para crédito grátis, que dá para fazer. Então, todos têm o gratuito, né? Tanto o Apollo, quanto o Lucha e o Signal Higher. Sim, mas qual deles que tem um que só aceita e-mail, por exemplo, o grupo Polipac, por exemplo, não aceita... o Lucha. Do Luxa. O Luxa aceita qualquer um? Não, só o Signal Higher. O Lucha, ele tem que ser empresarial, isso. O Signal Higher, pessoal, a Ananda me lembrou aqui, é o quê? Ele aceita Gmail, ele aceita... Então, você pode colocar lá 10 caixas de e-mail sua, cada uma dá 5 créditos grátis. Para o início, até você pegar o jeito, e usar sem ter que pagar. Se eu não me engano, o Signal Higher, ele é mais assertivo, tá? Mas ele acho que 100 leads por mês, 100 contatos válidos por mês, 100 créditos. Se eu não me engano, é R$200, tá? 100 ou 150. Paula, o Thiago, ele perguntou se precisa ter o LinkedIn Premium, né, para ter esses conectores. E não precisa. Você pode ter o LinkedIn que você usa, geralmente não precisa ter nenhum plano, nem o... Tem o nome, né? Esqueci. Nem o... Sales Navigator, né? Não precisa ter Não precisa. É só você... Isso, é só você, na verdade, só precisa ter uma conta no LinkedIn e criar uma conta nesses 2 sites. No caso, é o Lusha, né? Sim. O Lusha você só vai conseguir cadastrar com o e-mail corporativo. Já o Signal você consegue com qualquer e-mail. Então, se você tiver 3 e-mails, você consegue cadastrar esses 3 e-mails e isso vai te dar um total de 15 créditos. Então, assim, já são 15 números de telefone. Exatamente, pessoal. Não dá para viver sem, tá? Tem que ter colocado a extensão lá. Coloca no Google que lá tá, extensão Signal Higher, extensão Lusha. É muito fácil de colocar, tá? É isso aí. Aqui, pessoal, é a automação do LinkedIn, né? Que é o Olax, que ele chama, que a gente usa, a gente gosta dele, tá? A gente acha ele prático, ele tem um dashboard bacana, não é complicado nem nada, tá? Como que ele faz? A gente faz a busca dentro do LinkedIn mesmo. Você pode subir uma lista ou você pode fazer... A Ananda vai demonstrar para a gente, ela é expert aqui, tá? Ela vive dentro desse Wallace. Então, como que ela faz? Ou a gente sobe uma planilha ou você busca lá dentro mesmo no Wallace por segmento, por cargo, né? por segmento de empresa que você quer. Então, você faz essa busca e coloca a automação para rodar, tá, pessoal? E aí você faz a sequência de acordo com o que você acha mais interessante. Normalmente, uma coisa boa é o seguinte, você manda primeiro um pedido de conexão, que a Ananda vai mostrar hoje. Então, manda um pedido de conexão, espera um dia, né, mais ou menos. Se a pessoa não respondeu, ou 2 dias, né? Eu não lembro o nosso como a gente faz, mas... E aí, depois você manda uma segunda mensagem e depois você manda a terceira mensagem. Se a pessoa não responde, você está ali, mandou as 3 mensagens, ok, tchau e benção. Se a pessoa responde, né, a segunda ou a terceira mensagem, a automação sai da automação e aí você fala com essa pessoa personalizada, tá, pessoal? Aí você vai escrever, conversar e tal, tá bom? Eu vou sair Tem outro ponto bacana que também o Alex também faz, é que eles têm uma inteligência artificial integrada ali dentro do sistema deles, e eles fazem
um acompanhamento. Então, assim, ali ele traz quem está interessado, quem você precisa fazer um follow-up nas respostas, quem não tem interesse. Então, você vai ali certeiro nos clientes, nos leads que tiveram interesse, né, na abordagem ali que você fez. Isso é ótimo, é muito prático, né, Ananda? Sim. Eu vou compartilhar, eu vou sair aqui da compartilhamento, que a Ananda vai abrir ali o LinkedIn para vocês poderem conversar. Eu tô ainda, né? Vou sair daqui. Pronto. Aí a Sim, Ananda pronto. compartilha e mostra lá com calma para vocês, tá bom? Vocês estão vendo a tela? Estamos sim, Ananda. Certo. Então, aqui, essa é a tela inicial do Alex, né? Quem quiser pesquisar é o Alex com 2A. Depois a gente pode. Vou até escrever aqui se vocês quiserem anotar. Escrever no chat. Esse aqui é o Alex, né? Que eu vou mostrar para vocês. Então, esse Alex, ele tem um plano, né? De a partir de 50 ou 60 reais mensais. Porém, vocês podem utilizar também um período gratuito que eles dão ali no início para vocês testar, para verificar se faz sentido pro projeto de vocês. Então, vamos lá. Nós temos duas formas, né, de prospectar, como a Paula falou. A primeira forma, primeiro, né, a gente tem que criar uma lista. Então, a gente vem aqui e adiciona uma nova lista. Vou colocar teste. Salvamos a lista. Aqui dentro dessa lista, a gente tem duas opções. Um exemplo, digamos que vocês possuem uma lista ali de clientes que vocês querem abordar. Então, vocês podem subir ela aqui em formato CSV. A única coisa que precisa, é imprescindível ter nessa planilha, é o link do LinkedIn da pessoa. Porque aí o Alex, ele faz tudo sozinho. Você tendo o link do LinkedIn da pessoa nessa planilha, para subir aqui, ele já faz todo o processo. Ele vai incluir essas pessoas aqui, e aí você já consegue seguir para a parte de automatização de envio de mensagem. E também tem a opção, que foi o que a Paula falou, que é a importação através de lista, diretamente no LinkedIn, né? Que aí você clica aqui, aí ele vai abrir essa tela de busca do LinkedIn. Geralmente, acredito que os representantes, eles conhecem essa página, né? Apesar que vocês devem, né, buscar pelo LinkedIn aqui também. Paula, a gente busca embalagens? Vamos buscar embalagens que fica mais fácil. Então, a gente vem aqui na pesquisa, né, embalagens, aí vai de acordo com o que vocês prospectam, né, que faz sentido para o negócio de vocês. Aqui a gente vem em pessoas, porque vindo em pessoas tem a opção de todos os filtros aqui dentro do LinkedIn. Então, a gente consegue buscar por conexões de primeira, segundo e terceiro grau, ou nenhuma, né? Pode deixar, tem nada que ela busca por tudo. Aqui a gente consegue buscar por localização, então a gente tem o Brasil, se você quiser incluir outras regiões também dá aqui. Aqui tem empresas, mas assim, aqui a gente não usa esse filtro porque a gente quer buscar no contexto geral, várias empresas, né? Aqui, na verdade, estaria buscando somente dentro de empresas que você adicionar. Então, a gente não utiliza, mas também tem essa opção de buscar adicionar uma empresa. Então, a gente desce aqui, os filtros relevantes são o setor, né? Aí tem indústria de transformação. Aí eu vou usar um exemplo aqui, indústria de cosméticos. Então, a gente vem aqui e busca por empresa de cosméticos. Foi aí, tá primeiro. Essa daqui. Fabricação. E assim, aqui vocês podem incluir qualquer setor. Tem varejo. Oi?
Desclica ali indústria de transformação, deixa só de cosmético, aí Tá. fica mais, isso. Sim, aqui no setor vocês conseguem incluir qualquer setor que faça sentido para vocês. Ah, eu faço venda para lojas de varejo, então você consegue incluir aqui a loja de varejo, vai de acordo com o ICP, o cliente ideal de vocês. Aqui a gente também usa a palavra-chave, porque aqui no título é o cargo da pessoa que você está buscando. Então, aqui no título você pode. Ah, e o cliente ideal para mim é o comprador. Então, a gente vem aqui e escreve o cargo do comprador ideal e vem exibir resultados. Então, aqui, ó, ele vai me trazer tudo que é de embalagens voltada para cosméticos no Brasil, sendo compradores. Então, aqui a gente já tem uma lista de pessoas, né? Aí, o que a gente vai fazer? Quando você faz o cadastro lá no Alex, automaticamente ele já cria essa extensão aqui, né, no navegador. Você abre ela aqui, aí aqui ela já vai pegar a lista, né, que é a teste. Aqui você consegue colocar a quantidade de pessoas que você quer que importe, sendo até 1.000 pessoas, né, a quantidade. Vou buscar aqui o número de 50 pessoas. Aí a gente valida e aí ele começa a trazer essas pessoas lá para dentro da campanha. E se você tiver outras campanhas ali dentro do Alex, ele tira as pessoas que já passou por uma campanha, que você já contatou dentro do Alex. Então aqui ela vai carregando, ó. Tá vendo? Ó, aqui tem 3 duplicados. Aqui a gente já utiliza o Alex há um tempo, então desses 20 que eles subiram, 3 a gente já passou por uma campanha da gente. E essa ferramenta Wallax, ela não dá problema de ser bloqueado no LinkedIn, né? Porque às vezes, pode dar esse problema quando não é aceito. Então, não tem problema, você pode usar tranquilo, se você não vai ser bloqueado por mandar mensagem, e, por exemplo, 20 por dia, não vai ter problema, tá, pessoal? Então aqui ele importou 40 prospects, né? Então a gente volta aqui pro Wallace e os 40 eles já vai estar aqui, ó, na campanha. Nessa campanha aqui. Então aqui a parte de prospecção, a gente trouxe os compradores de produtos de beleza, né? De cosméticos. Então a gente tendo essa lista, a gente volta aqui para a campanha e aí a gente cria uma campanha. Aqui, geralmente, a gente usa o de visitar o perfil, seguir, convite com nota e 2 mensagens. Então, vou criar aqui um exemplo para vocês. Aqui a gente coloca o nome da campanha. Aí aqui é da lista, né? Que foi a lista que a gente pegou ali, os 40 leads. Aí aqui, a primeira etapa é a visita no LinkedIn, né? Então, o Alex, ele vai fazer a visita no LinkedIn ali. Aqui, geralmente, a gente deixa... Eu não coloco pausa, porque senão aumenta muito esse período, essa cadência, né? Ela fica muito longa. Então, visita o perfil, em seguida ela já vai seguir essa pessoa. Isso daí, pessoal, é o desenho que a gente quer fazer, entendeu? Isso, mas aí pode ser alterado, vocês podem fazer de acordo com a prospecção de vocês. Aqui, essa forma de visitar o perfil e seguir é justamente para o lead perceber você ali. Então, quando chegar o convite com a nota, esse lead ele já vai ter visto você em algum momento, entendeu? Então, depois do seguir, eu também não coloco atraso, então em seguida a gente envia o convite para o lead. Aqui, geralmente, a gente utiliza a nota, né? Então, aqui vai um exemplo. Eu deixei umas salvas aqui. Então, aqui, ó. Esse daqui, digamos que é o primeiro. Então, olá, first name, que aqui é uma variável, né? Que você inclui aqui, ó. Primeiro nome, sobrenome. Então,
a gente usa esse de primeiro nome. Tudo bem? Estou tentando conversar com você. Chegou a receber o meu e-mail? Porque geralmente aqui a gente faz a cadência com e-mail também. Então aqui a gente aborda ele perguntando sobre o e-mail e com que nós trabalhamos, né? Aí aqui aqui seria os cases, né, das empresas. Ah, eu prospecto, eu Eu tenho vendo, empresa, pode faço falar. empresa, Y empresa. Isso, Então, aqui sim, você dá né, aí cada um bola o texto de acordo com o que acha mais interessante. Mas sim. depois que a pessoa que você pediu a conexão, né, que você desenhou lá, pediu a conexão, a pessoa aceitou, vai essa segunda mensagem, né? É que esse aqui é a nota. Então, assim, quando a gente manda o convite, ele vai com essa nota aqui. Aí aqui é editável, você pode colocar o que faz sentido para você. Olá, tudo bem? Eu trabalho com tal coisa, a gente vai dar abordagem, né? Exatamente. Aí aqui a gente coloca uma pausa de 2 dias, mas como eu falei, vocês podem fazer. Ah, eu quero chamar o cara depois de 3 dias que ele aceitou meu convite aqui. Daqui 3 dias eu chamo ele. Você pode 1 dia, 2 dias, aí vai de como vocês acham que faz sentido para vocês. Se a pessoa não aceitou o convite, você não consegue mandar a segunda Isso, mensagem, pessoal, não é enviada, tá? isso, Você só manda o pedido de conexão e anota. O cara não aceitou a conexão, você não continua essa cadência no Office. Ela espera até a pessoa aceitar, tá? É que assim, o Alex, ele vai fazer tudo sozinho. Aqui a gente está programando. Então, assim, você vai programar o que você quer qual que seria a próxima etapa. Então, assim, eu mandei convite para o cara, se ele não aceitar, não aceitou, então não tem como abordar ele novamente. Aqui só passa para a próxima etapa quando o lead, ele aceita o seu convite no LinkedIn. Então, o cara aceitou, eu coloquei aqui que daqui 2 dias eu quero enviar a nova mensagem. Então, a gente agradece o pedido da conexão, né? E pergunta se ele recebeu a mensagem, né? Você chegou a ver minha mensagem? Ele não respondeu, ele passa para a próxima etapa, que também você pode calcular que, depois da segunda mensagem, eu quero que 2 dias envie o follow, o breakup. Aí a gente vem aqui, ó. Oi, estava passando aqui. O que acha de marcarmos? Aí você vai dar abordagem, como eu te falei. Então, aqui a cadência ela já está feita. Visita no perfil, seguir, o convite com a nota, depois de 2 dias a mensagem, 2, quando o cara aceita, depois de 2 dias, uma última mensagem. E aí ele faz tudo sozinho, entendeu? Vocês não vão precisar ficar olhando quem aceitou o seu convite para mandar uma nova. Porque, querendo ou não, se a gente for parar para pensar, isso acaba saindo um pouco do nosso controle, né? Que você vai falar, meu, para quem aceitou, quem não aceitou, e aí vira uma coisa doida. E aqui ela vai fazer tudo sozinho. Ele vai visitar, vai seguir, vai mandar o convite. Se o cara aceitar seu convite, ele vai mandar mensagem 2. E tem outro detalhe: quando o lead ele responde, ele sai dessa cadência aqui, né, que a gente cria. E a inteligência artificial do Alex, que eu vou mostrar para vocês agora, aqui no caso a campanha já está feita. Se a gente lançar, ela começa a rodar. Aí eu vou mostrar aqui um exemplo de campanha que a gente roda. Ó, aqui digamos que 367 nessa campanha estão aguardando uma condição. Qual que é a condição? Pode ser o atraso da segunda mensagem, pode ser esperando uma resposta porque o lead já respondeu, pode ser aguardando o convite que a gente enviou. E aqui tem os que são encerrados, que é aquele que eu falei da inteligência artificial, que ela vai classificar quem está interessado, quem não tem interesse e quais vocês precisam fazer o follow-up. E quantidade de quantos não responderam também. E também tem uma análise aqui, né? Tem uma análise que mostra de tantos convites, quantos foram aceitos, de quantas mensagens que você enviou, quantos responderam. E para você controlar, você vem aqui, ó, quem está interessado, você clica aqui, você vai direto para o LinkedIn do cara, entendeu? Então, assim, aqui é meio que um divisor de águas, né?
Ele vai separar as pessoas que vai passar para a próxima etapa tudo sozinho. Você não vai precisar se preocupar. A única preocupação que você vai ter é visualizar aqui quem respondeu e quem está interessado. Porque quem respondeu, aí vocês precisam fazer a conversa personalizada, né? A pessoa respondeu, Sim. você vai lá, olha quem é, para ver o que eu vou responder, o que ele falou, o que ele não falou, para você continuar ali aquela interação, tá? Tem a opção, por exemplo, da pessoa responder qualquer resposta que ele dê, né, no sentido de ser um potencial lead, você pode conectar com o CRM, e aí vai direto para o RD Station, por exemplo, ali, todos que responderam, e você segrega ele ali do OLAX e vai para o RD só quem respondeu, para você tratar ali, a gente vai mostrar o RD para vocês, e vai tratar ali com esse lead personalizado, não é mais as mensagens automatizadas, né, Ananda? Sim. Realmente tem a opção, tem esses conectores, né? Algumas automações que elas são feitas, que a gente precisa de outras ferramentas, mas que agregam automatização do tempo, né? Que aí o que você teria que fazer manual seria tudo automático. Exatamente. Então, ali vai, gente, da necessidade de cada um. Quem tem um tempo mais curto, né, Nanda, automatiza, né? Tiver um orçamento, contrata o CRM, automatiza através da interface lá, no Maker, por exemplo, que a Nanda que sabe disso, e aí faz automatização. Quem tem um pouco mais de tempo e tá disposto a olhar ali quem me respondeu no OLAX, né, pelo OLAX, vê lá, né, 5 me responderam, deixa eu falar aqui com o cara. Então, vai muito de cada caso, tá, pessoal? O mais importante disso tudo é o tanto de tempo que você poupa. Imagina você mandar num dia 30 mensagens de LinkedIn igual o Alex manda. Quanto tempo a gente ia demorar? Né? Ele vai fazendo, enquanto você está em visita, enquanto você está fazendo alguma coisa, está almoçando, ele está lá mandando as mensagens para você. E só vai voltar quem tem realmente interesse. Sim, aí a gente acaba perdendo o tempo ali somente com os leads que levantaram a mão, né? Não você ter que fazer isso. Imagina, você chamar, não sei se é possível manualmente, né? Manual. Você mandar 30 mensagens para as pessoas, acaba saindo um ou outro ali do nosso. Ah, esqueci a palavra. Do controle, né? Do controle. Exatamente. Né? Você manda muito, você nem sabe, uma hora chega que você nem sabe para quem que você mandou, que vira confuso mesmo. Então, isso aí ajuda muito até na organização, tá, pessoal? Aqui, eu vou compartilhar a tela para a gente continuar, que daqui a pouco eu e a Nanda a gente vai entrar aqui em outro ponto. Vamos lá. Tela inteira eu quero. Vamos lá. Estão vendo minha tela? Entrou ou tá o boto aí ainda? Não, né? Não entrou a apresentação. É um boto aí. Então, exatamente. Não sei por que ele insiste em aparecer. Apresentar outra coisa. Deixa eu pegar aqui. Tela inteira. Tá aqui. Pronto, agora vai. Foi. Foi, né? Foi. Bom, vamos lá. Vou fechar aqui, senão não enxergo. Então, pessoal, aqui, resumindo, por exemplo, o ponto do OLAX é o quê? Né? Por exemplo, mandou 100 contatos, né? Quantas respostas você teve? 35. Dessas 35, quantas reuniões você conseguiu gerar? 8. Então, isso daqui vira um funil de conversão, né? Você consegue ter essa métrica com o tempo. Se eu quero gerar 8 reuniões por mês, quantos pedidos de conexão eu preciso mandar, né? Então, você faz a conta inversa, né? Para você poder ter o volume de prospecção adequado para a sua necessidade, adequado para a sua meta, né? Então, todo representante precisa ter uma meta de vendas, né? Por quanto que eu quero vender esse mês? Quanto que eu quero vender a mais esse ano do que eu vendi o ano passado? Para isso, eu tenho que fazer
Quantos fechamentos por mês? Para eu fazer tantos fechamentos por mês, eu preciso gerar quantas reuniões? Dessas reuniões, quantos contatos novos eu preciso fazer? E isso, pessoal, não serve só para nova prospecção, mas serve também para clientes inativos, né? Quantos clientes inativos vocês têm aí que não falam há um tempo, não retomaram, acabou esquecido? Também serve para isso, tá, pessoal? Além da prospecção, tá? De novos clientes, tá? Então, o que a gente vê aqui, né? Poupar o tempo nosso, que hoje em dia é muito escasso, né? E aqui, pessoal, qual que é o outro? É o como, né? O como, ele é a automação de WhatsApp, né? Então, ele dispara mensagens. O que a gente normalmente faz e que a gente sugere aqui hoje para vocês? Faz mensagens casadas, por exemplo. Você pega aqueles mesmos leads que você mandou mensagem no WhatsApp e dispara no como. É que você constrói uma cadência, né? E você consegue um resultado melhor, tá, pessoal? Paula, se eu quiser um resultado melhor ainda, intercala com tentativa de telefonema, né? Que aí você tem uma cadência mais completa, tá, pessoal? Depende muito do tempo de cada um, certo? Tá? Então, vamos lá. Qual que é um ponto bacana? Opa, subiu aqui. Qual que é um ponto bacana aqui do como, tá? A gente faz a mesma coisa, tá? A gente faz o quê? Vocês integram aqui. Aqui ele está falando para integrar o como com o WhatsApp, o LinkedIn com o WhatsApp. Aqui, o que a gente faz no como, tá? A gente pega também uma lista, é a parte do mesmo princípio, né? Você tem que ter uma lista pré-determinada. Você sobe no como e desenha a cadência. É a mesma coisa, tem que desenhar uma cadência de prospecção. O que é uma cadência de prospecção, pessoal? Quantas, né, inteira? Quantas mensagens de WhatsApp você vai mandar? Quantas mensagens no LinkedIn você vai mandar? Igual a Ananda fez lá no LinkedIn. Ela mandou 3 mensagens, uma era o pedido de conexão com a nota. E ela configurou ali o intervalo para cada mensagem. No como é a mesma coisa, parte do mesmo princípio, tá? Você vai configurar ali. Ele é um pouco mais complexo na hora da configuração, mas depois que pega o jeito, ele fica mais fácil, tá? Então, assim, aqui ela é como se fosse um CRM, né? Só que ele faz a automação. Aqui um exemplo, digamos que vocês tenham o como ele só vai funcionar, ele funciona com o WhatsApp, né? Então você vai integrar o seu WhatsApp aqui junto ao como, e aí você precisa ter os números de telefone de WhatsApp dos leads que vocês estão prospectando. Porque você consegue criar também uma cadência, como eu mostrei do Wallace, porém com o WhatsApp. E assim, o como ele funciona de duas maneiras. Ele funciona tanto com o live, que você não precisa pagar o API, porque geralmente quando você dispara muitas mensagens pelo WhatsApp, a Meta ela acaba te bloqueando ou deixando você 24 horas sem mandar mensagem, ou bane o seu número, porque você dispara muitas mensagens. Então, digamos que hoje vocês trabalham com 10 a 20 envio de mensagens diárias. Então, não é necessário que você faça um API com a Meta, né? Porque você não vai ser banido, porque o número é pouco. A gente está falando de pessoas que disparam 50 mensagens por dia no WhatsApp. E aí, se você não tem um API com a Meta, ali eles acabam banindo você do WhatsApp, né? Ou não só por isso, ou se as pessoas bloqueiam você, ou se elas denunciam, porque querendo ou não, a gente está mandando mensagem ali para pessoas que às vezes a pessoa não passou o número para a gente, né? E a prospecção é isso, igual a Paula falou. E não é que você conseguiu o meu número, né? Que existem muitas ferramentas que trazem os dados do lead. São dados públicos, igual ela falou. São dados que eles deixaram públicos. Então, às vezes, você chama ele vai te bloquear, ou ele vai denunciar, então isso acaba banindo ou bloqueando você ali por um período. Então, se você trabalha com baixo volume, você não precisa se preocupar com o bloqueio, porque
você não vai ser bloqueado. Agora, se for 50 leads por dia, aí você vai acabar sendo bloqueada, e aí a melhor forma de trabalhar seria com o API da Meta, né? Mas, no caso, a gente está mostrando aqui, caso seja uma operação menor, onde você envie 10 ou 15 mensagens diárias, que aí não vai impactar ali o seu número de telefone. E o como ele funciona da seguinte forma, eu vou mostrar primeiro como que ele, como que ele funciona, né? Ele é como se fosse um CRM, Muito né? A gente, parecido. É isso, a igual, né? gente puxa, sim, a gente puxa aqui, eu só não vou puxar, senão ele vai rodar, mas digamos que eu solte esse lead aqui, automaticamente vai começar a rodar um robô, aonde a gente cria uma cadência, você pode criar de 2, 3 mensagens, 4, vai de acordo com a operação entre vocês, e aí digamos que eu solte ele aqui, ele começa a rodar. A nossa cadência são de 3 mensagens. A gente envia a primeira mensagem, se o lead não responde, depois de 24 horas a gente manda uma segunda. Se ele não responder, depois de 17 horas a gente manda a terceira e a última mensagem. Então, geralmente os vídeos costumam virar 3 dias uma cadência aqui. E quando a gente solta ele tentando contato, ele vai receber a primeira mensagem de abordagem. Quando esse cara responde, automaticamente ele sai daqui desse tentando contato, ele vem para em contato. Então eu sei que esse cara ele respondeu a mensagem que eu mandei. E aí ele respondeu a mensagem, ele sai daqui do tentando contato, então eu sei que ele saiu da minha cadência e que eu vou ter que dar continuidade com ele manualmente. Porém, vocês podem fazer N coisas aqui. Vocês podem. Ah, você tem interesse? O cara fala assim, tem interesse. Então você já sabe que é um lead quente. Então o que que vocês vão fazer? Vocês vão gastar o tempo de vocês com pessoas que realmente possuem interesse. Você não vai ter que ficar olhando quem respondeu negativamente, quem respondeu positivamente. Porque aqui ele vai trazer somente os leads que responderam positivamente. E o tempo que Então, você está basicamente, gastando para fazer a mensagem um a um e mandar, tem o sim. robozinho que está mandando, entendeu? Exatamente, porque aqui você só vai puxando o cara para cá, tentando em contato, você puxa 10 a 15 por dia, que é o número seguro, né, da meta, 15 mensagens por dia. Você não vai estar ali escrevendo, copiando e colando para 15 pessoas. Não, você só vai vir aqui e vai puxar 15. E o robô vai fazer tudo sozinho. Eu vou mostrar para vocês, aqui eu mostrei como que funciona você puxar, o robô fazer, e aí vem para cá só quem tem interesse, aí vocês gastam o tempo de vocês com quem realmente tem interesse. E eu vou mostrar também aqui como se a gente fosse fazer um do zero. Então, a gente vem aqui no... Deixa eu voltar lá, que eu fui muito rápido. A gente está na tela inicial aqui, aí a gente vem no Automatize, que vai abrir essa tela, né? Aí vocês, aqui, esses funis, eles são editáveis, vocês podem editar de acordo com a necessidade de vocês. Aqui os vídeos são os de entrada, são geralmente os vídeos que a gente sobe aqui. Então você importa a quantidade de vídeos que você tiver e ele vai estar aqui nessa entrada, né? Então, geralmente, o robô ele tem que ser a partir sempre a partir da outra etapa. Então, aqui entrada o lead entrou e aqui a gente cria um robô para dar continuidade, né? Então, eu clico aqui no adicionar gatilho, né? Ó. Aí ele vai abrir essa página aqui. Eu venho aqui no robô de venda em criar um robô. Aí ele vai abrir essa tela aqui. Aqui existe vários robôs. Tem robô de boas-vindas, tem de confirmação de agendamento, tem de receber agendamento. Você pode procurar algum aqui que faça sentido, ou você pode criar um do zero. Aqui. Então, aqui a tela do robôzinho é como se fosse um Miro. Não sei se todo mundo vai conhecer o Miro, né? Mas é como se fosse um Miro. Então, a gente vem aqui, qual que é a primeira etapa do robô? Acho que alguém mandou mensagem aí, Paula. Você olha? Os números do WhatsApp precisam estar salvos na agenda, pode ser números aleatórios que consigo pegar no Google. Vou responder o Clever aqui. Pode falar, né? No caso, Paula, não precisa estar na agenda. Ele pegando os números e tendo o WhatsApp, é só ele exportar no como, que aí faz todo. Ele tem que ter certeza que o número é o WhatsApp, porque se não for o WhatsApp, não vai funcionar. Certo, Clever? Entendeu?
Então, a gente vem aqui no enviar mensagem, que é o primeiro gatilho. Quando a gente não tem a API da Meta, a gente pode escrever direto aqui, tem algumas funcionalidades que elas não vão funcionar, igual esses botões. Esses botões, eles não funcionam se você não tiver o API, mas aqui você pode escrever e personalizar sua mensagem de acordo com como você prospecta. Eu deixei um aqui salvo para eu não ficar escrevendo. Então, aqui eu venho, ó. Aí aqui você pode pôr as variáveis também, que é de nome, né? É que eu não vou lembrar qual que é a variável, se é com chat. Eu acho que é com chat. É colchete, sim, Ananda. Eu tô tentando achar ele aqui. Mas se não for, eles descobrem. É com chat, ó. Aí você consegue pôr aqui o nome do cliente, ó, lead nome, que aí vai personalizado. Aí aqui eu coloquei que eu sou a Nanda, né? Aí aqui você personaliza. Certo. Então aqui é a primeira mensagem quando você do gatilho ali. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma pausa, porque se o lead responder, você vai entrar para dar continuidade no atendimento. Se esse cara não responder, você pode colocar um cronômetro aqui de 24 horas e seguir para a segunda mensagem. Então, a gente mandou a primeira mensagem. Se ele respondeu, a gente entra manual. Então, aí você já vai com atendimento personalizado. Porém, você vai estar lidando com pessoas que responderam a sua mensagem. Então, se ela te respondeu, você consegue seguir ali, né? Uhum. Então, a gente vem aqui, caso o lead não responda, a gente põe o cronograma de 24 horas, e aí, com 24 horas, a gente envia a segunda mensagem. Oi, viu minha mensagem? Aí, aqui, da mesma forma, a gente coloca uma pausa. Se ele respondeu, se ele não respondeu, mais um time de 24 horas. E aí, a gente coloca aqui uma última mensagem, ou se vocês quiserem insistir, aí vai do processo. Então, aqui a gente manda uma última mensagem, né? Olha, talvez sua agenda esteja corrida, apertada, né? Tipo, Se você... medida, né? Isso. Se você quiser futuramente, é só chamar. E aí, o que a gente faz aqui nessa última etapa? A gente coloca uma nova pausa, né? Caso ele responda. Se ele não responder, geralmente aqui eu dou 24 horas para perder o lead. Se ele não respondeu a minha mensagem, a minha última mensagem, então eu entendo que ele não tem interesse. Então eu ainda dou um time de 24 horas, caso ele não responda, e aí a gente vem em ação para perder esse lead. E aí ele vai ser perdido sozinho. Aqui mudar estado. Aí aqui eu consigo perder ele e parar meu robô. Aí aqui meu robô parou. O lead, ele foi perdido sozinho. Ele passou por todas essas mensagens, elas são enviadas sem que eu precise ficar olhando. Por quê? Eu vou ter certeza que os leads que... Eu vou salvar aqui, ó. Eu vou ter certeza que os leads que vão para a etapa em contato, que me respondeu, são os leads que responderam alguma mensagem que eu enviei. E os outros que vai passar por todo o processo de prospecção da cadência e não me respondeu, eles vão ser perdidos automaticamente. Então, automaticamente a gente só vai gastar tempo com leads qualificados, que responderam que têm interesse. Paula, quer adicionar algum... Paula? Achei que minha internet tinha caído. Alguma coisa? Te cortou? Não, eu tava... Tá. Olha o tanto de tempo que a gente poupa, né, gente? Colocando o robô para rodar. Por quê? Você só vai gastar seu tempo de escrever mensagem personalizada se o lead responder, né? Que tem interesse, o que quer conversar, né? Então, ali fica muito mais fácil, né? Você perde tempo com quem realmente interessa,
tá? E não ficar, e outra, ficar mandando 10, 15 mensagens por dia de WhatsApp manual, as pessoas não conseguem, foi o que eu falei, a não ser que você seja com um processo, muito processual, né? Que é difícil pessoas que são super processuais, né, gente? Não é fácil. E tenha tempo também, não tem como. O representante está sempre na rua, está sempre. Enquanto você está na rua visitando novos clientes ou clientes de carteira, o robozinho está lá fazendo para você. E na hora que você chegar, você vê quem que você tem que responder, quem que não tem, não é? Certo, pessoal? Vamos lá, vamos continuar aqui com a gente, então. As dúvidas, pessoal, ou vocês colocam aqui por escrito, ou no final, a gente... anotem aí que a gente tira as dúvidas, tá bom? Vamos lá, eu vou compartilhar a tela de novo para a gente ir para a nossa última etapa. Vou pegar aqui a tela inteira. Ah, já sei. Ah, tá. Então, peraí, ele está aberto. Esse negócio aqui. Então, vamos lá. Tela inteira. Vamos lá. Estão vendo minha tela? Vamos ver aqui, que às vezes entra lá o... foi. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, o que a gente tem, né? Deixa eu colocar no slide atual aqui. Vamos lá. Pronto. O que a gente tem, né, pessoal? Você começa a montar aquela máquina do início da nossa apresentação, né? Você está montando uma maquininha que trabalha por você, de uma forma simples, não tem um custo alto, né? E você vai ter o retorno de leads que realmente tem interesse, tá? E aqui, a finalização é o quê, pessoal? O RD. Eu falo do RD porque a gente usa aqui o RD, a Nanda é expert em configurar RD e tudo mais, e a gente usa aqui há muitos anos já. Então, a gente acha um CRM prático, fácil de mexer, não é caro, né? Então, assim, hoje eles estão com muita funcionalidade boa, melhoraram pra caramba, então é bem bacana. Então, aqui, a gente fecha com chave de ouro, né, o RD. Por quê? Tanto no LinkedIn, no Olax, você consegue trazer para cá. Então, as pessoas que responderam no Olax, você consegue, por meio do Maker, acho que a Nanda me falou outro dia, que você consegue trazer para o RD automático, se você quiser, tá? Então, facilita muito. Ou não, Paula, não quero. O RD eu vou deixar para quando eu coloco o manual. O cara respondeu, eu vou lá e coloco o manual no RD. E subo junto com as minhas planilhas de prospecção que eu tenho, né? Também, além das automações. Então, vai de cada um. Agora, ficar sem, pessoal, um CRM é muito complicado, tá? Você conseguir reativar clientes de carteira, né, inativos, conseguir novas prospecções, porque você vai ficar o quê? No Excel, em papelzinho na mesa, vai deixar dinheiro, com certeza vai perder ali por falta de follow-up, tá? Então, o RD, como que a gente tem um funil de vendas? Tem as etapas, né? Prospecção, apresentação de proposta, fechado e etc. Aqui, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se o meu está aberto aqui já. Tá, ó, eu deixei aberto aqui um RD nosso, tá? Deixa eu pegar esse funil de venda 7, que é teste. Aqui é a cara do RD Station, tá, pessoal? O nosso é pago, mas ele não foge muito disso. A diferença é que aqui a gente customiza os nossos funis, tá? Então, você escreve o que você quiser, tá? E no gratuito você não consegue escrever. Mas, como que funciona, né? Aqui tem a entrada, então você sobe aqueles leads. Quando você automatiza para vir do LinkedIn para cá, ele vai entrar aqui no funil de entrada. Então, todos que deram uma resposta para você, ele cai aqui automático, tá? Então, é ótimo. Olha assim, o trabalho, a energia, o tempo que você poupa, gente, não tem como mensurar, tá? E ele vai caindo, tá? Pô, eu faço 20 prospecções por mês, eu faço 30. Assim, quanto mais você fizer, cara, mais retorno você vai ter, porque é diretamente proporcional. A taxa de conversão, né, de leads frios,
né? Ela não é de 30% a 40%. Você não vai prospectar 50 clientes e fechar 25 no primeiro momento, né? Porque não é uma roda, ela vai girando, você vai criando ali uma previsibilidade. O que é previsibilidade? É o que a gente fala do funil. Quando você olha aqui, por exemplo, no fechamento, vamos colocar aqui uma empresa teste, né? Que a gente pôs, você vai caminhando. Prospecção, quando você está prospectando essa empresa, tentando ligar, mandar e-mail, né? Tentando falar no WhatsApp. Isso caso não esteja automatizado. Qualificação, a pessoa quer comprar o que você vende, né, pessoal? Esses são conceitos. Então, pô, o cara levantou a mão, respondeu minha apresentação, respondeu o meu LinkedIn, né, respondeu. Você pode até automatizar para entrar no funil de qualificado já, tá? Se quiser. Então, respondeu um e-mail que eu mandei, o telefonema, então ele está qualificado, você precisa entender qual a solução que você vai apresentar para esse cara. Pediu proposta, muda para cá, né, pessoal? Ele quer uma proposta, tem alguns que tem teste, você pode incluir aqui teste, lote piloto, está em negociação. E aqui é o fechamento, né? Então, aqui no fechamento, pessoal, é quando você já mandou a proposta, você já negociou e o cara falou, vou te mandar o pedido. Estou te mandando o pedido, deixa em fechamento, certo? Então, aqui você tem a previsibilidade do funil. Por quê? Pô, apresentei a proposta, eu sei quanto eu vou fechar. Cara, eu vou fechar, adicionar produto ou serviço. Selecione o produto, vou colocar aqui, planejamento. Qual o valor? R$1.000. Então, eu sei que eu tenho para fechar esse mês, no meu funil, R$1.000. Eu consigo me planejar, eu consigo fazer planejamento estratégico, né? Em cima do meu volume aqui que eu tenho de fechamento. Quando você não tem essa previsibilidade, quanto que está em negociação, né? Então, eu estou aqui com a Tiliforme, por exemplo, em negociação. Qual o valor da venda? 5 mil, 10 mil, 20 mil. Eu consigo ter uma previsibilidade aqui de valores que eu estou para fechar nos próximos meses, nos próximos 15 dias, tá, pessoal? Então, o CRM, assim, é imprescindível numa prospecção bem feita, tá, pessoal? Ele te ajuda a fazer planos, a traçar planos estratégicos, tá? E aqui, o que é bacana? Como que a gente faz? Está aqui subimos no CRM, tá? O lead, e você cria as tarefas, né, pessoal? Então, assim, como que cria tarefa? Tem que preencher o nome, tem que preencher, né, da onde que veio, qual segmento. Quanto mais preenchimento aqui do lado, mais dados você vai ter. Por quê? Você consegue filtrar. Pô, estou fechando mais empresas do segmento de fabricação de embalagens, mais empresas do setor alimentício. Pô, talvez esse seja meu perfil de cliente ideal. Vale a pena eu gastar mais energia com esse segmento de indústria, né? E os contatos, que é imprescindível, pessoal. Telefone, e-mail, tá? E o CNPJ. Se você não coloca o CNPJ, ele vai duplicar. Você pode prospectar a mesma empresa 2 vezes que você esqueceu. E aqui ele barra, tá? O CRM, ele barra pelo CNPJ, tá? Então, o CRM, ele é imprescindível. Aqui, como eu vou dar uma pincelada de como que você faz o CRM, né? Aqui, você cria uma tarefa, você tem uma cadência, você vai criar a tarefa. O que eu vou fazer amanhã com esse cliente? Né? Eu vou ver se ele vai fechar. Vai enviar o pedido, por exemplo? Você ainda não vendeu, ele falou que vai vender, você salva aqui. Tá vendo, pessoal? Criou uma tarefa, tá? Tá atrasada, inclusive, né? Vamos marcar para amanhã, ó. Porque quando você não faz a tarefa no dia, ele vai apitar lá para você, ele vai ficar de outra cor. Criar anotação. Então, Sérgio informou que foi aprovado e retorna esta semana com o pedido, certo? Tem que anotar tudo, gente, tudo, porque ela é uma extensão do nosso cérebro, o CRM, tá? E aqui, quando você olha, ó, você vê aqui, ó, vai enviar o pedido? Pô, amanhã eu tenho que falar com o Sérgio, porque senão, como é que eu, né? E agora me diz, aqui tem um, mas se você tiver 5, 6 em fechamento, 10 em negociação, 5 em proposta, porque é assim que vai caminhando. Você começa com 1, 2, 3, você vai ganhando corpo na prospecção estruturada, automatizada, você vai caminhando ali de uma forma
que vai ganhar, igual uma bola de neve, ela vai ganhando peso, tá? Aqui está atrasado, olha. Aí ele fica rosa, né? Então, ele te ajuda a uma extensão do nosso cérebro. Não dá para trabalhar com prospecção num volume maior sem CRM, tá, pessoal? Eu sugiro até em pequeno volume, tá? Eu prospecto 5 empresas por mês. Coloca no CRM. Porque você vai esquecer, você não vai dar o follow-up na hora que você precisa, você não vai aparecer clientes de carteira. Eu falo para os meus clientes, abre 2 funis, um funil de prospecção e um funil de gestão de carteira. Coloca todos os seus clientes no funil de carteira. Vai marcando ali os follow-ups. Se você sabe que ele compra todo mês, né? Se você sabe para mandar um follow-up e conteúdo válido, que eu sempre falo nos webinars, não ficar só cobrando o pedido. Manda uma feira que vocês participaram, um prêmio que a indústria que você é representante ganhou, ou um conteúdo sobre o mercado, tá, pessoal? Então, é imprescindível o CRM. É muito fácil de configurar, é muito fácil de fazer. Tem tutorial, ele tem vídeos que você consegue fazer sozinho, tá? O importante é usar e colocar. Ele é a cereja do bolo de toda a automação, de toda a prospecção, para você não se perder, tá, pessoal? Certo? Alguma dúvida do CRM? Não? Então, eu vou passar aqui. Vamos lá. E aqui, pessoal, para a gente ir finalizando, vou colocar aqui para vocês. É a máquina de vendas, né? O funil de 40 horas, não é 24, né? Porque não é a gente mesmo, a gente está dormindo enquanto está rodando o robô lá à noite, tá, pessoal? Aqui, primeiro passo, né? O Signal Hire, né? O Alex, automação, a distribuição e aí o fechamento, tá? Então, isso tudo, quanto que a gente ia demorar se a gente fizesse manual, né? Mandar 20 pedidos de conexão, 20 mensagens de WhatsApp, né? 10 telefonemas, 10 e-mails. Né? Aqui a gente está mostrando 2 tipos de automação, tem outras automações, mas o LinkedIn dá muito resultado se a gente faz textos coerentes. A taxa boa do LinkedIn é 40% de resposta, é uma taxa boa. Então, vocês anotam aí, em torno de 40% é uma taxa boa, 30%, 40%, tá, pessoal? Significa que o seu texto está bacana, significa que o seu público no LinkedIn está qualificado, está buscando direito, tá, pessoal? Vamos lá. Então, aqui, eu estou colocando algumas objeções que às vezes acontecem. O LinkedIn vai bloquear, a gente já conversou aqui. Ele não bloqueia, tá, pessoal? Então, porque o Alex, ele tá, é como se fosse um parceiro dele lá dentro, tá? Então, não tem esse bloqueio, tá? Vocês viram que não é complexo, né? Não é difícil de fazer. É fácil, não, mas também não é difícil. Gastando uma horinha ali, você consegue fazer, tá? E o custo dos três, por exemplo, eu acho que o CRM não está aqui. O RD é mais ou menos R$100 por usuário. Você consegue comprar só para você. Ou pode usar no início o gratuito. E o Luxa ou o Signal Hire, tanto faz, e o Como, tá? E mais o Alex dá em torno aí de R$280 por mês. O Luxa e o Signal Hire, vocês podem fazer de graça. Eu acho que não está aqui. Por quê? Vai abrindo caixa, né, no Signal Hire e vai pondo. A hora que você vê que você está com mais volume, que está precisando mesmo, aí vocês assinam, tá? Então, aqui, pessoal, é um resumo de diferença de escala, né? No 100% manual, a gente é mais lento, a gente demora mais, a gente esquece, deixa dinheiro na mesa, não faz o follow-up da forma que deveria, né? Acaba sendo mais reativo, tá? E no automatizado, a gente ganha escala, tá? Então, o que a gente consegue? Você prefere... Aí depende muito do perfil. Quero prospectar 10 clientes novos por mês, faz manual. Quero prospectar 10 clientes novos por semana, vale a pena automatizar, tá? 100 por semana, desculpa, 20 por semana, 50 por semana. Tem mercado de representantes que é enorme. Você pode jogar 200 leads por mês ali, você automatiza e ele vai fazer tudo para você,
né? Então, qual a taxa de conversão? Se você tiver 10% de taxa de conversão, são 20 clientes, 30 clientes que deram retorno. Se você fechar 3 clientes por mês novos, eu sei que o ciclo de indústria é mais longo, você tem que começar para ele poder se sobrepor, né, pessoal? Aí você começa ali 2 clientes novos por mês, 3, num ano você tem 20. É assim que se começa, certo? Deixa eu pegar aqui vocês de volta. Pessoal, alguma dúvida? E aí, querem perguntar alguma coisa? Gostaram? Pode mandar mensagem. E aí? E aí, Tiago? Espero que vocês tenham gostado, tenham aberto ali a cabeça de vocês, né, Ananda? A gente começa a ver a prospecção com outros olhos, de uma outra forma, tá? Acho que é bem bacana. Acho que vale super a pena vocês começarem. E é interessante que todas essas ferramentas que a gente mostrou para vocês, todas possuem ali uma gratuidade ali por um período. Então, seria até interessante vocês tentarem, né? Ver ali, porque vai utilizar muito tempo, né? E é isso que a gente gosta, né? Exatamente. Essa dica da Ananda é boa, todas têm grátis. Testa grátis primeiro, antes de contratar, né? Para ver se você Sim. gosta, não gosta. Existem outras. Essas a gente acha as mais práticas, tá, pessoal? Então, eu espero que Custo-benefício também, né, Paula? Essas assim. não são com custo elevado, tá? Então, vale super a pena, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá? Quem quiser, tiver interesse em se aprofundar mais, né, entender melhor, de ter um acompanhamento mais próximo, a gente tem a mentoria dos representantes de alta performance que a gente dá para os representantes. Quem tiver interesse, procura a gente. Vou deixar aqui o meu telefone para quem quiser se aprofundar mais, precisar de uma ajuda, quiser abrir mais ali a cabeça sobre a representada, os pilares que a gente conversa no clube nosso de representantes também, que vai além das ferramentas de automação, vai para gestão, vai para posicionamento, para retenção de clientes, tá bom, pessoal? Clever, espero que você tenha gostado, tá? Obrigada aí pela participação, pessoal, Edivaldo, o Marcelo. Ah, que bom que vocês gostaram. Bacana. Ananda, obrigada aí também. Foi ótimo. E aí, até o próximo webinar, pessoal. Obrigada, Lucas, também pelo apoio aí nosso. Até mais, pessoal. Um abraço. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.